Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Mais um dia em meio ao mercado de turbulência e hoje nós vamos falar dessa vez da Petrobras. Ontem falando sobre Petro Recôncavo, hoje sobre a Petrobras e depois sobre a Prio 3, tá? Então toca a vinheta para a gente iniciar o vídeo. Sem enrolação, pessoal, Petrobras caiu, né, aí pegando lá de dezembro para cá, algo em torno de mais de 20%, tá? Se você tem acompanhado Petrobras, o tema principal não é só a oscilação, né, no petróleo Brent, né, que saiu de 80 para 60 dólares, vai muito além, envolve a questão da margem equatorial, tá? Hoje, a margem equatorial é o principal ativo aí a ser explorado que poderia trazer para a Petrobras grandes retornos, tá? E não só a Petrobras depende disso aí para dar uma alavancada, digamos assim, na sua produção. O governo brasileiro praticamente ele depende disso para ir bem, pensando no combate à inflação ou até mesmo nos cortes que o governo deve implementar ou nos investimentos que ele deve implementar aí nos próximos anos, tá? Meio que boa parte advém desse plano em relação à Petrobras conseguir iniciar, né, perfurações na margem equatorial. Hoje, a dúvida, né, se o risco envolvido com a queda nos preços do petróleo vai cair aí também os dividendos da companhia, tá? A Petro 4 nos últimos anos foi sim uma máquina de dividendos, tá? Foi uma potência em dividendos. Todos os fatores de mercado para quem se posicionou lá nas eleições de 2022 e anteriormente acabaram aí positivando esse investidor, né? Esses fatores seja de commodity num preço mais alto, seja também você ter, né, uma precificação incorreta ali do mercado, no qual o papel negociou muito tempo entre R$ 20 e R$ 25, então deu um espaço muito bom para aportes e depois o ativo subiu, tá? Então, dividendos da Petrobras, Petro 4, em risco com o mergulho do petróleo, é uma dúvida. Aí aqui alguns analistas, vou pegar aqui a fala do João Abidoni, que para mim é um bom analista, tá? Por parte aí da Levante, o que, que ele acredita? Se a gente assumir que o petróleo vai ser 60 dólares para o restante do ano e o dólar vai ser de R$ 6, a Petrobras deveria pagar algo como R$ 4 por ação em forma de proventos. Isso daí daria, né, mais que 10%, né, daria quase 15% pensando em proventos. Se a gente assumir que o petróleo deve voltar a uns 65 dólares, né, por barril, a Petrobras deve pagar R$ 5 por ação nos próximos 12 meses. Lembrando que dentro da ação já 0,70, então seriam os 5 ou os R$ 4, mais os 0,70 aí já pré-definidos, tá? Então, aqui a visão do João Abidoni, que para mim é o que faz mais sentido, tá? A queda acentuada do petróleo deve ter uma volta, né, aí com a oscilação no curto prazo. Cuidado, pessoal, porque no início do ano tinha preço-alvo de petróleo a 120 dólares o barril. Inclusive, muitos defendiam que o governo tinha que adotar mais política de abertura internacional em relação ao preço do petróleo por parte da Petrobras, né? Indexar mais ainda esse preço em relação a lá fora, tá? E fazer aí, aqui dentro do Brasil, ajustes, né, nesse preço. E provou-se uma metodologia errada, ao menos no curto prazo, tá? Aqui outros analistas também falaram sobre que, né, a pressão do governo para manter os dividendos elevados poderia entrar em conflito com as necessidades da empresa em termos de investimento e gestão financeira prudente. Mas a questão é que você tem, né, as tarifas lá fora, o país, no caso do Brasil, ele teve uma tarifa menor em relação à Arábia, por exemplo, que tem uma produção, né? Então, isso pode ser um cenário de preço baixo para o mundo, porém, para nós aqui seria um fator interessante, tá? Então, o que é esperado? Queda, né, do preço do petróleo, obviamente, há uma queda também na receita, tá? Então, na receita da companhia e, respectivamente, no lucro, ou seja,
dividendo ele deve ser menor do que os 25% do ano passado. O que está chamando a atenção? Petrobras pressiona, mas IBAMA não prevê vistoria sobre margem equatorial. Então, uma unidade que, né, o IBAMA ele poderia ter já liberado essa licença para perfuração na bacia da Foz do Amazonas, um fator que poderia estar, né, já concluído, ainda passa por burocracia, tá? E vem sendo discutido várias formas, né, na unidade do Oiapoque, se né, é um momento exato na cabeça deles ou não de ter, né, essa licença dada à Petrobras. Para mim, hoje, tá, essa margem equatorial ela deve ter perfuração sim, vai ter exploração sim, tá? Até porque, como eu falei, não é só a Petrobras que depende disso. A avaliação do governo e também os avanços na região depende muito disso. Então, com isso, né, hoje, você olhar esse fator como um diferencial também no desconto do preço da Petrobras seria interessante, tá? Agora aqui, a avaliação da Petrobras em relação a empresas do segmento privado, hoje, né, é esperado que a Petrobras, segundo a estimativa da Genial Analisa, para mim é interessante, ela feche 2025 com EV/EBITDA de 3 vezes, tá? E também PL de 4,2 vezes e um dividendo muito parecido lá com o que o João Abidoni falou, né, entre 13% a 15% e um ROI de 26%, tá? E em relação às companhias privadas, ela negociaria, né, aí em 3 vezes versus 4,9 vezes, não só as companhias privadas do Brasil, mas do mundo, né, global, aí, em 11 vezes o PL versus Petrobras fechando aí na faixa de 3 vezes, 4 vezes o PL, tá? Então, ela trabalharia com uma margem bem interessante de segurança em relação a esses fundamentos, tá? Agora, olhando, né, um outro fator, que é o fator se, né, você terá a continuidade da política da companhia em tentar manter uma governança forte. Para mim, isso deve ser mantido. Pessoal, antes de continuar falando de Petrobras, é importante lembrar também que o imposto de renda já está aberto, né, aí para você fazer a declaração. E aqui eu indico, para quem sabe, um especialista que está acompanhando o canal há um pouco mais de um ano nessa tratativa, tá, sobre esse tema. Então, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente com ele. É o Roberto Coabata, que também tem canal aqui no YouTube, mais de 2 décadas lidando apenas com declaração de imposto e tudo mais. Se você é MEI, se você é PJ ou tem investimentos lá fora, criptoativos, entre em contato com o Roberto, que ele irá atender da melhor maneira, link na descrição. Agora, por último, né, um fator, né, que a gente chega à conclusão é que hoje a Petrobras ainda ela tem aí desconto em relação aos pares internacionais, tá? É uma empresa que se mostrou até agora com uma forte corporação de dividendos aos seus acionistas e está passando, né, por vários desafios desde 2021 para cá de maneira resiliente, tá? Esse é o meu entendimento. Agora, sobre dividendos, né, o próximo anúncio deve ocorrer com Datacom nesse mês mesmo, né, de abril, e posteriormente agosto, novembro e dezembro, tá? Olhando a média dos últimos 5 anos, 25% a média de dividendo yield, claro, com um risco altíssimo, né? Pensando que era visto lá nas eleições de 2022 e também com oscilação agora atípica em relação ao mercado. Que preço eu entraria em Petrobras aqui para concluir? Olhando, né, a análise gráfica, com auxílio de estimativas, o que você teria? Você teria um preço aí para entrada na casa dos 30, 29 e 28. O meu preço pessoal para entrada, 27, tá, pessoal? 27, R$ 28. Eu me sentiria mais satisfeito aí para entrar em Petrobras, até porque estaremos aí com fatores mais claros em relação à volatilidade e as questões econômicas dos próximos capítulos, né, que vão se desenhando, até porque é um cenário até o curto prazo de incerteza, tá? Então esse é o meu pensamento, entrada mais conservadora, por mais que uma companhia de qualidade, mas mais conservadora, porém consistente, né, para aportes em valores superiores a depender dessas quedas contínuas
abaixo dos R$ 28, R$ 27. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Se você gostou dos conteúdos do canal, sugiro que inscreva-se, compartilhe e comente a sua opinião. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.